Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais um gabarito comentado para o PISM. Bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai resolver a prova objetiva de matemática do PISM 1 do ano de 2017. Bom, como vocês já devem estar acostumados, eu sempre resolvo primeiro a prova objetiva, depois eu gravo um outro vídeo resolvendo a prova discursiva. Bom, eu simplesmente não coloco tudo junto para não ficar um vídeo muito extenso e muito cansativo para vocês, já que eu sei que vocês têm que estudar vários conteúdos, têm que estudar biologia, história, geografia, por isso que eu gravo dois vídeos, beleza? Para não ficar algo cansativo, beleza? Bom, galera, essa prova aqui é uma prova muito especial para mim, porque foi a prova que eu fiz para ingressar na UFJF, tá? Tenho boas recordações dessa prova. Galera, agora sem mais delongas, vamos iniciar. Uma coisa que eu já tenho que avisar de antemão. Vai aparecer para vocês como sendo questão 11, questão 12, questão 13, questão 14 e questão 15, pelo simples fato de essa será a ordem que aparece lá no vestibular do PISM, tá? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar. Então, beleza, gente, primeira questão aí, ó. Com relação à equação 2x² mais x menos 1 igual a zero, é correto afirmar que, letra A, não possui raízes reais, letra B, a soma das raízes é zero, letra C, possui duas raízes inteiras e distintas, letra D, possui uma raiz racional não inteira e letra E, o produto das raízes é zero. Bom, basicamente a gente vai ter que resolver essa equaçãozinha aí, tá? É uma questão que trabalha basicamente com a ideia de equação de segundo grau e também com noção de conjuntos numéricos, tá? Vamos resolver essa questão. Olha só, a gente tem o seguinte, a gente tem ó, 2x² mais x, deixa eu fazer esse x direito aqui, ó. 2x² mais x, isso aqui menos 1, igual a zero. Bom, galera, a primeira coisa que a gente faz para resolver a equaçãozinha de segundo grau, vamos determinar aqui os coeficientes, né? O A, no caso, é o coeficiente x ao quadrado, o A vale 2. O B, no caso, é o termo que acompanha o x, não aparece nada aqui, no caso é 1, então o B vale 1. Tá? O termo independente a gente sabe que é o C, então o C vale menos 1. Agora basta a gente jogar aqui na fórmula de delta, tá? Você também pode resolver por soma e produto. Eu prefiro utilizar delta e Bhaskara, tá? Mas é algo muito subjetivo, tá? Então delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Então, o delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que no caso vale 2, vezes o C, que no caso vale menos 1. A gente tem que colocar aqui, tá? Tem que levar o sinal em consideração, gente? Tem. Tá? Então, o delta vai ser igual a 1 ao quadrado, que no caso é 1, menos 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, vai dar menos 8. Então, olha só. O que vai acontecer? O menos que está aqui fora vai multiplicar o menos que está aqui dentro. Então a gente vai ter, no caso, menos menos sendo mais, né? Sinal que o menos está aqui fora multiplica o menos que está aqui dentro, vai ficar mais, tá? Então o delta vai ser igual a 1 mais 8, logo o delta vai ser igual a 9. Galera, uma coisa que a gente consegue concluir pelo fato do delta ser igual a 9. Galera, se o delta ele é maior do que zero, a gente já sabe o seguinte: quando o delta é maior do que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas. Tá? A gente já tem ó, duas raízes reais distintas. Então a gente já consegue eliminar alguma coisinha ali, né? Ó. A gente já consegue eliminar, por exemplo, as raízes reais distintas. A gente consegue eliminar, por exemplo, a letra A, que fala que não possui raízes reais. Isso daqui está errado. Tá? A letra B a gente também consegue eliminar a letra B, mas vamos dar sequência, não? Vamos fazer o passo a passo. Tá. Agora vamos determinar as raízes, vamos. Fórmula de Bhaskara, né, Eugênio? Exato. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Perfeito. Bom, vai colocar aqui o menos da fórmula. Agora vamos olhar quanto que vale o B. O B vale menos 1. Então, eu vou colocar aqui menos. No lugar do B, eu vou colocar 1. Menos 1 mais ou menos a raiz de delta. O delta vale 9. Então, vai ser a raiz de 9. Isso aqui, ó, dividido por 2 vezes o A. O A, galera, no caso, vale 2. Então, 2 vezes 2. Então, a gente vai ter o seguinte, que o x vai ser dado basicamente ó, por menos 1 mais ou menos 3. Isso aqui dividido por quanto? Dividido por 4. Tá? Então, eu vou ter algumas opções de raiz. Eu vou ter x1 e vou ter x2. Tá? x1 vai ser dado basicamente pelo seguinte, ó. Menos 1 mais 3 dá 2.
2 dividido por 4. Eu posso simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 2. Essa aqui é a minha primeira raiz. Perfeito? Tá, 1 sobre 2. Agora, como é que eu faço para determinar aqui a minha segunda raiz, por exemplo? Muito fácil, ó. Vai lá. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Se eu faço menos 4 dividido por 4, isso daqui vai dar menos 1. Então, eu determinei a minha segunda raiz. Perfeito? Agora a gente tem totais condições de matar a questão. Tá? Ó, a letra B fala que a soma das raízes vai dar 0. Não. Olha só, se eu somo essas duas raízes, ó, eu tenho menos 1 somando meio. Vai ficar menos meio, tá? Então, se eu somo meio a menos 1, vai dar menos meio. Né? Você tem R$1, você deve R$1, você dá 50 centavos, você continua devendo 50 centavos. Tá? Então isso aqui está errado. Tá? Possui duas raízes inteiras e distintas. Bom, isso aqui não está correto, tá? Porque esse 1/2 ele não é uma raiz inteira. Tá? O 1/2 ele é um número. Como a gente pode ver, ele pode ser representado no formato de fração. Se ele pode ser representado no formato de fração, ele pertence ao conjunto dos racionais. Então isso aqui é uma raiz racional, não uma raiz inteira. Tá? Isso aqui é uma pegadinha que afunda muita gente. Tá? Então isso aqui também está errado. Tá? E a letra E fala que o produto das raízes é 0. Isso aqui está errado. Se a gente multiplica 1/2 por menos 1, vai ficar menos 1/2. Tá? Então a gente já consegue determinar o seguinte, que o resultado, né, aqui o gabarito vai ser essa letra D, tá? A letra D é a nossa questão correta, tá? A letra D fala que a equação possui uma raiz racional não inteira. Verdade, 1/2 ele é um número racional, mas não é um número inteiro. Beleza? Show de bola? Então tá aí. Beleza, galera, vamos seguir. Agora eu vou apagar aqui um pouquinho para a gente poder continuar com essa resolução, tá? O espaço aqui não é um pouco limitado, então eu vou ter que apagar toda a resolução. Caso você queira voltar um pouco, tá? Volta aí, tá? Porque agora a gente já vai dar sequência, tá? Se quiser pausar para copiar também, ó, você tem esse recurso aí na plataforma, tanto na plataforma quanto no YouTube você tem esse recurso, tá? Então se você quiser copiar aí, copia, tá? Porque eu já vou resolver a segunda aqui, ó. Vamos lá, segunda questão. Dadas as funções f de x igual a x mais 3 e g de x dado por 13x menos 9 dividido por x mais 2, determine o maior subconjunto dos números reais, tal que f de x é maior que g de x. Galera, isso daqui é um caso clássico de inequação, né? No caso aqui, galera, é uma questão que vai englobar tanto inequação do primeiro grau quanto inequação do segundo grau. Então, olha só, a gente tem basicamente isso aqui, ó. A gente tem, ó, que f de x é maior que g de x. O que a gente vai ter que fazer para resolver isso aqui? Bom, a gente vai ter que passar esse g de x para outro membro. Por quê? Porque olha só, passando o g de x aqui para o outro membro, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar f de x menos g de x maior do que 0. Beleza? Agora sim virou uma inequação, tá? Então olha só, vamos substituir aqui agora. No lugar de f de x eu vou colocar x mais 3. Então a gente tem o seguinte, a gente tem x mais 3 menos 13x menos 9. Isso aqui dividido por x mais 2. Galera, a gente não pode, no caso, efetuar essa continha. Por quê? O denominador não é o mesmo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Que não aparece nada, galera, a gente considera que é 1, tá? Galera, um bizu muito bacana para vocês. Sempre que a gente tiver que tirar mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer número, o resultado sempre vai ser o outro número, não vai ser 1, tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre x mais 2 e 1, no caso, vai ser o próprio x mais 2. Então, como é que vai funcionar agora, Eugênio? Olha só, presta atenção que isso aqui é importante. Então, ó, o mínimo múltiplo comum entre 1 e x mais 2 vai ser x mais 2. Então, a gente coloca aqui, ó, x mais 2 é o mínimo múltiplo comum. Tá? Coloca aqui o tracinho de divisão. Tá? Beleza. Agora o que você faz? Você vai pegar o mínimo múltiplo comum entre 1 e x mais 2 é x mais 2. Agora o que você faz? Você pega o x mais 2 e divide por 1. X mais 2 dividido por 1 é x mais 2. Você vai passar esse x mais 2 aqui, ó, multiplicando o x mais 3 também. Tá? Então, x mais 2 multiplicado aqui por x mais 3. Agora, o que você faz? Você vai lá e pega o x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. 1 vezes 13x menos 9 dá
13x menos 9, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses porque a gente tem um sinal negativo, tá? Vou colocar aqui, ó, 13x menos 9. Não se esqueça que isso daqui é uma inequação, tá? Não é uma equação, então a gente tem que colocar aqui o sinalzinho de desigualdade. Esse aqui é maior do que zero, tá? Galera, agora aqui, ó, a gente vai ter que evitar uma distributiva, tá? A gente tem aqui, ó, x mais 2, tá? X mais 2 multiplicado por x mais 3. O que a gente faz aqui? Olha só que legal. Fazemos uma distributiva. Bom, ó, x multiplica x, x multiplica o 3 também. 2 multiplica o x, 2 multiplica o 3 também. Vai ficar basicamente o seguinte aqui, ó. Vou colocar o resultado aqui embaixo, ó. X vezes x dá x ao quadrado, né? X vezes 3 dá 3x. 2 vezes o x dá 2x. 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar, deixa eu descer um pouquinho. Vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 6 no caso, né? Beleza, agora olha só, isso aqui menos 13x menos 9. Agora o que a gente faz? Esse menos que está aqui fora, ele multiplica todo mundo que está aqui dentro. Então, o menos multiplica o 13x e também multiplica o menos 9. Então, se eu multiplico menos, no caso, por um parênteses, galera, se eu falo menos, eu estou falando menos 1, tá? Então, eu vou multiplicar aqui como se tivesse menos 1, tá? Então, eu vou multiplicar menos 1 por 13x, vai ficar menos 13x. Menos 13x. Eu multiplico menos 1 por menos 9, vai ter o seguinte, produto de números de sinais iguais, resultado positivo. Menos 1 vezes menos 9 dá mais 9. Isso aqui dividido, vou até traçar aqui uma retinha mais bonitinha para não ficar algo feio, tá, gente? Porque fazendo a mão livre aqui ia ficar tudo, sei lá, não ia ficar simétrico, tá? Isso aqui dividido, ó, por x mais 2. X mais 2, tá? Isso aqui tudo maior do que zero. Tá vendo, galera? A gente teve todo um desenvolvimento. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho, tá? Bom, desenvolvendo isso daqui, a gente vai ter, ó, deixa eu arrumar aqui a espessura da caneta, tá? Ó, a gente vai ter 5x menos 13x, tá? Eu vou repetir, tá? Aqui eu vou ter 5, o x ao quadrado eu vou repetir ele, tá? Eu vou ter 5x menos 13x, isso daqui vai dar menos 8x, tá? Agora a gente tem 6 mais 9, isso daqui dá 15 positivo, perfeito? Tá, isso aqui dividido por x mais 2, isso aqui tudo é maior do que zero. Agora, galera, o que a gente faz? A gente basicamente vai ter que considerar que isso daqui é uma inequação do tipo produto. Já foi trabalhado em aula, tá? Caso você tenha alguma dificuldade nessa parte aqui, assiste lá as aulas de inequação produto, tá? Tem tanto inequação produto para a inequação de primeiro grau, quanto para a inequação de segundo grau. Já está tudo gravado. Caso você tenha alguma dúvida, assiste lá, tá? Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente vai ter que considerar que cada inequação aqui é uma função. Vou considerar que isso daqui, por exemplo, é uma função h de x. Vou considerar que isso daqui é uma função, sei lá, uma função g de x, tá? Basicamente, a gente vai ter que estudar o sinal dessas funções e depois vai ter que jogar no quadro de sinais, tá? Perfeito? Show de bola. Então, vamos brincar um pouquinho com isso aqui agora. Vamos lá. Se eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 15, para eu estudar o sinal disso daqui, eu preciso apenas descobrir as raízes, não é? Bom, vamos fazer um pouquinho mais rápido, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, o delta vai ser igual a b quadrado menos 4ac. Ou seja, o delta vai ser dado por menos 8 elevado ao quadrado. Isso aqui, menos 4 vezes o a, que no caso vale 1, aparece, mas vale 1, vezes o c, que no caso vale 15. Então, o delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado. Lembra, potência de base negativa elevado ao expoente par, resultado sempre vai ser positivo. Então, eu vou ter aqui 64, beleza? Galera, nunca se esqueçam, sempre que eu levo um número a um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Perfeito? Beleza, vamos lá. Isso aqui menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 15 dá 60. 64 menos 60, o resultado disso daqui vai dar 4. Show de bola, determinamos o delta. Agora precisamos determinar as raízes, né? Porque é o que vai fazer com que a gente consiga estudar o sinal, tá? Então o x vai ser basicamente menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Galera, não vou repetir a fórmula aqui porque a gente já fez lá em cima, tá? Então olha só, menos o b, menos... Agora vamos colocar o b. O b vale menos 8, então a gente coloca o menos aqui. Além do menos da fórmula, colocamos o sinal do b, tá? Isso aqui mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos a raiz de 4
dividido por 2 vezes o A, ou seja, dividido por 2 vezes o 1. Galera, olha só, o menos que está aqui multiplica o menos que está aqui, esse 8 vai acabar ficando positivo, tá? Então a gente vai ficar o seguinte, deixa eu fazer aqui embaixo que vai ficar apertado, tá? Então vou ter o seguinte, ó, vai ter o x sendo igual a 8 mais ou menos 2 dividido por 2, tá? Então vou ter aqui, ó, x1 e x2, tá? O x1 vai ser dado basicamente, ó, por 8 mais 2 dividido por 2. 8 mais 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então essa aqui é a nossa primeira raiz. Já melhorou a brincadeira. Beleza. Agora, se eu faço 8 menos 2, isso daí vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então determinamos aí as raízes. Agora a gente faz o estudo do sinal. Beleza? Deixa eu dar uma descida aqui um pouquinho. Ó. A gente traça aqui basicamente um eixo X, tá? É aquele dispositivo prático que eu já expliquei em aula, tá? Então tá aqui, ó, traçamos um eixo X aqui basicamente. Agora a gente vai traçar aqui basicamente uma parábola, tá? Não vou nem fazer nada muito simétrico. A gente vai ter que olhar aqui, ó, o coeficiente A. O A, no caso, vale 1. 1 é um número que é maior do que 0. Logo, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Então a gente coloca basicamente assim, ó, tá? Agora vamos marcar aqui as raízes, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o 5 e o 3, né? Tá aqui 5 e 3, 3 e 5. Vamos marcar aqui, essa aqui é a região positiva do gráfico, porque está acima do eixo X, região positiva, região negativa, porque está abaixo do gráfico. Bom, como a gente está trabalhando com uma situação em que a inequação tem que ser maior do que 0, a gente vai considerar apenas a parte positiva do gráfico na hora do resultado, tá? Mas por hora mantém isso aqui. Agora, vamos pensar nessa inequação de baixo, né, que é esse x mais 2 aqui. Isso aqui é bem fácil, tá? Para fazer estudo do sinal aqui, basta a gente fazer o seguinte, ó, x mais 2 igual a 0. O que a gente faz? Passa o 2 para cá trocando sinal, x vai ser igual a menos 2. Para você estudar o sinal aqui ficou muito mais fácil, tá? Então você faz basicamente o seguinte, você traça também aquele dispositivo prático que eu falei, tá? Traçou o dispositivo prático aqui, ó. Aí você vai olhar no caso o coeficiente angular, que no caso é o A. O coeficiente angular, galera, é o termo que acompanha o x. No caso ele vale 1. Se ele vale 1, nosso dispositivo prático vai ter esse formato aqui, vai ter um formato crescente. Tá? Então, agora o que eu faço? Eu vou colocar aqui a raiz. Tá? A raiz é basicamente o valor que faz com que o y seja igual a 0. Né? O valor que 0 é a função. Né? Então aqui eu vou ter menos 2. E olha só, à direita, positivo. Aqui à esquerda, baixo, negativo. Né? Beleza? Então, deixa eu grifar aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai traçar o famoso quadro de sinais. Tá? Vou até dar uma olhada aqui, ver se o espaço tá bom. Ver se o espaço dá. Acredito que o espaço vai dar, tá? Então vou traçar aqui, ó. Vou traçar aqui 3 retinhas, acredito que essas 3 retinhas já vão dar conta, tá? Vou traçar aqui 3 retinhas, acredito que dá para mandar aqui a solução de boa, tá? Vamos lá? Até aqui tá bom? Vamos lá, galera, para cada retinha, a gente vai marcar aqui no caso as raízes, tá? Então deixa eu escrever aqui, ó. Essa aqui é a retinha da função h de x, que é a função de cima, né? Olha lá, essa aqui é a retinha da função h de x, essa aqui é a da função g de x, que no caso é dada por x mais 2, tá? E essa função de baixo aqui, ó, no caso aqui vai ser o resultado, vai ser basicamente h de x dividido por g de x. É a notação que a gente utiliza numa inequação quociente, assim como eu expliquei lá nas aulas, beleza? Então, olha só que legal, vamos subir aqui agora. Vamos marcar as raízes. Galera, como a gente tem uma raiz negativa, a gente sempre marca a raiz negativa primeiro, porque é ela que vai ser o nosso referencial, digamos assim. Vamos marcar aqui a raiz negativa, tá? A raiz de g de x é menos 2, vamos colocar aqui, ó, menos 2. Eugênio, por que você não está pintando a bolinha? Pelo simples fato de a raiz ser o valor que zera a função. Como a gente acabou de ver, a função tem que ser maior do que 0. Perfeito? Então, as raízes não vão entrar na solução. Perfeito? Então, olha só. Agora vamos marcar aqui, ó, o 3, que é uma das raízes da função h de x. O 5 também. Vou colocar mais ou menos aqui. Agora, o que a gente faz? A gente vai traçar aqui um pontilhado. É literalmente um pontilhado. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês a mão livre, tá? Mas o certo seria usar uma retinha e tal. Tá? Olha só, vamos fazer aqui um pontilhado. Para que esse pontilhado, Eugênio? Olha só. A gente já vai fazer o seguinte, a gente vai projetar aqui os pontos, né? As raízes, menos 2, aqui o 3 e aqui o 5. Agora o que a gente faz? A gente vai olhar o sinal, tá? Olha só, entre
13, 5, a função vai ser positiva ou negativa? Poxa, gente, vai ser negativa, então coloca menos aqui. Poxa, para valores de x maiores do que 5, a função vai ser o quê? Positiva. Para valores de x menores do que 3, a função vai ser o quê? Positiva, então coloca menos aqui. Mais aqui, né? Mais aqui. Poxa, pensando no menos 2. Poxa, para valores de x menores do que o menos 2, a função vai ser negativa. Para valores de x maiores do que o menos 2, a função vai ser positiva. Olha que legal. Você faz isso aqui. Agora a gente vai fazer basicamente um joguinho de sinais. Tá? Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Agora presta atenção. A questão te dá essa ideia aqui, ó, f de x maior que g de x. E quando a gente passa o g de x para cá, trocando o sinal, a ideia vai ser maior do que zero. Ou seja, a gente vai ter que marcar a região positiva, perfeito? Então, olha só que legal. Opa, pegou até a parte que não precisava. Tá? Vou marcar aqui apenas a região positiva. Bisurou, filho. Ó, você marca só essa parte aqui e essa parte aqui são as partes positivas. Então, a solução dessa questão vai ser dada basicamente pelo seguinte, ó. X pertence aos reais, tal que o x, né, ele pode estar, no caso, ó, o x ele vai ser maior do que menos 2 e menor do que 3, ou o x ele vai ser maior que 5. Essa é a notação mais usual. Vamos ver como é que aparece ele no gabarito, para a gente dar uma olhadinha. Subir aqui, ó. Então, olha só. Também pode aparecer, galera, nesse formato aqui, tá? O menos 2, intervalo aberto de menos 2 até 3, união com intervalo aberto de 5 até o mais infinito. Isso aqui também é uma notação possível, tá? Também poderia representar assim, né? Ó, intervalo aberto de menos 2 até o 3, porque ambos não entram na solução, união com intervalo aberto de 5 até o mais infinito. Perfeito? Isso daí foi tudo trabalhado em aula, tá? Então, como vocês puderam ver, uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, mas uma questão que não era tão difícil assim, tá? Só era trabalhosa, mas não era tão difícil, tá? Então, o gabarito aí, como vocês já puderam ver, é letra E, de eugenial. Galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aí a terceira questão, tá? Que no caso vai ser a questão de número 13. Não sai daí, eu só vou apagar a lousa. Beleza, galera, lousa apagada, vamos aí para a terceira questão. Durante o início de um experimento, um pesquisador analisou uma população com 101 indivíduos. Após ter anos, a população passou a ser de 181 indivíduos. E depois de ter quadrado anos de análise inicial, a população passou para 6.661 indivíduos. A função y igual a b elevado na x mais c com b maior do que 1 determina o crescimento da população após x anos. Marque a alternativa contendo o valor da soma b mais c. Galera, é uma questão que é um pouco mais bem elaborada, né? Você tinha que, no caso, sacar, né? Você tinha que interpretar muito bem essa questão, porque foi uma questão que trabalhou tanto com a ideia de função exponencial quanto com a ideia de propriedades da potenciação. Beleza? Então vamos resolver essa questão. Olha só, antes da gente iniciar a resolução, eu vou marcar para você só uma parte aqui do enunciado. Ó, ele fala que essa função y igual a b elevado na x mais c determina o crescimento da população após x anos. Galera, então esse x ele está relacionado com o tempo. Então o x, galera, é basicamente o tempo, tá? Então o x é basicamente o tempo, tá? E então ao invés de colocar y igual a b elevado na x, eu vou colocar y como sendo b elevado a t mais c. Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ó, durante o início do experimento, a população tinha 101 indivíduos. Agora presta atenção. Se é o início, o tempo, no caso, é igual a 0. Certo? Então, no lugar desse tempo aqui, ó, eu já vou colocar 0. Tá? Vou fazer com uma cor que destaca mais, fazer com azul. Tá? Então, no início, o tempo é 0, né? Poxa, o tempo é 0 no início. Tá? E no início, a população era de 101 indivíduos. Então, no lugar desse y aqui, eu vou colocar 101. Tá? Vou colocar aqui, ó, 101. 101 é igual a b elevado ao tempo, que no caso é 0. Tá? Isso aqui mais c. Agora, presta atenção. Todo e qualquer número elevado a 0, diferente de 0, é exatamente igual a 1. Então, esse b elevado na 0, galera, ele vale 1. Tá? Então, no lugar do b elevado na 0, eu posso simplesmente colocar 1. Então, eu já concluo o seguinte, que o c mais 1
é igual a 101. Logo, eu posso concluir o seguinte, que o C é basicamente 101 menos 1, o C é igual a 100. Caramba, Eugênio, bisurou, hein? Bisurou. Tá aí, ó, marcando para vocês já. Mas olha só, a gente precisa determinar o B e o C, então falta alguma coisinha ainda. Então olha só, ó, após t quadrado anos, vamos lá, após t anos a população passou a ser de 181, né? Após t anos, aí no caso já teve um tempo gasto no caso. Tá, então após t anos eu vou ter aqui, ó, o seguinte, vou colocar agora de amarelo, porque vai para lousa preta já. Então, ó, quando a população é de 181, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o B elevado a um certo intervalo de tempo, que no caso é t, a gente não sabe. Tá? Isso aqui mais o C, né? Utilizando essa função aqui como base, mais o C. O C a gente sabe que vale 100. Tá? Então eu posso concluir basicamente o seguinte, ó, que o B elevado ao t vai ser exatamente igual a 181 menos 100. Isso daqui vai dar 81. Poxa, gente, isso aí não me ajuda de nada. Calma, filho. Guarda essa informação. Mais pra frente vai ser útil. Tá? Então, B elevado na t é 81. Perfeito. Agora, olha só. Após t quadrado anos de análise inicial, a população passou a ser 6.661. Então, no caso, a gente vai ter que fazer o seguinte agora. Ó. Vamos colocar 6.600... Deixa eu escrever isso direitinho. 6.661. Isso daqui vai ser exatamente igual. A gente vai ter que repetir a função, tá? No caso, a gente vai ter o B, só que o B, no caso, ele vai ter elevado a t quadrado anos. Tá? A gente não sabe quanto vale esse t. Isso aqui mais o C no caso. Tá? Agora que chega a grande sacada. Tá? Bom, eu vou isolar esse B elevado ao t quadrado. Beleza, vou isolar ele. Vou ter o seguinte, que ele vai ser igual a 6.661 menos 100. Isso aqui vai dar 6.000, no caso, 561. Tá? Agora, presta atenção. A partir daqui a gente consegue resolver essa questão. Poxa, gente, como? Olha só, filho. Se eu tenho B elevado a t quadrado, eu posso escrever isso aqui como sendo também o seguinte. Eu posso escrever isso aqui como sendo B elevado na t. Elevado na t, ué. Isso aqui é potência de potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes, t quadrado. Ah, Eugênio, saquei. Agora, vou até apagar isso aqui para a gente poder dar sequência. Ó. Olha só, como a gente acabou de ver, o B elevado na t vale 81. Então, no lugar desse B elevado na t, eu vou colocar 81. Então, olha só que legal. 81 elevado na t é exatamente igual a 6.561. Beleza? Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que realizar uma decomposição. Poxa, gente, não sou muito bom nisso. Filhão, é decompor em fatores primos, tá? Não tem outra escapatória aqui não. Tá? Olha só. A gente vai pegar aqui o 6.000. Vamos pegar aqui o 81 primeiro. Vamos decompor primeiro o 81. 81 é fácil de decompor, tá? 81 não dá por 2, mas dá por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá por 3, dá 3. Sobra 9. 9 dá por 3, dá 3. Vai sobrar 3. 3 dá por 3, dá. No caso, vai... Era? E lá é. Vamos lá. 81, 3, 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. Tá. 3 por 3 dá 1. Beleza. Então, beleza. Quando chega no 1 aqui, porque não dá para decompor mais. Então, a gente pode escrever esse 81 como sendo basicamente 3 elevado na quarta. Tá? Para que você está fazendo isso, Eugênio? Porque a gente vai precisar dessa noção aqui. Tá? Agora vamos tentar decompor o 6.651. Tá? Vamos escrever aqui, ó, 6.561, gente. Galera, eu vou ter que esticar aqui um pouquinho a lousa, tá? Porque ó, o espaço que eu destinei foi um espaço relativamente pequeno, tá? Vou aproveitar aqui, ó, eu faço aqui, não tem problema não. Não. Ó lá, pronto. Agora temos um espaço bacana, acho que dá para matar a questão rapidinho, ó. Aqui tá bom? Até essa altura tá legal? Vamos lá. Então vamos decompor esse 6.561 aí. Então vamos decompor isso aí. Tá? Eu vou traçar uma reta aqui para não ficar algo feio, tá? Eu odeio fazer as coisas tipo mal feito, tá? Deixa eu arrumar aqui a retinha. Vou colocar de rosa mesmo. Agora tá legal, ó. Vamos lá.
A gente faz, dá para dividir por 2? Não, porque termina em número ímpar, por isso não dá para dividir por 2, tá? Mas por 3 dá? Vamos pensar, a soma dos algarismos vai ser 9? Vamos lá. A soma disso daí vai dar 12 com 6, vai dar 18, é divisível por 9, então é divisível por 3, tá? Então a gente pode, vamos lá, vamos tentar dividir isso aqui por 3, 6.561, isso aí é divisível por 3 com certeza, tá? Se a soma dos números dá um múltiplo de 9, é divisível por 3, tá? Vamos lá. Se eu faço 60... Vamos por partes, sem pressa. 6 dividido por 3 dá 2. Sobrou 0 aqui. 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Baixo 6. 26 dividido por 3, vai 8 aqui, ó, vai sobrar 2. Baixo 1. 21 dividido por 3 dá 7. 0 aqui, tá? 2.187, dividiu por 3 uma vez. Tá? Então dividiu por 3 uma vez. Tá. Esse 2.187 dá para dividir por 3? Poxa, vamos fazer a continha aqui, ó. 2.187. Dá por 3? Vamos ver. Tenta por 3 aqui, ó. Aqui vai dar 7. Bate aqui o 8, vai dar 2. Né? Bate aqui o 8, vai dar 2, vai sobrar 2. Aqui vai baixar o 7, vai ficar 729. Tá? Perfeito. Tá? 729 aqui. Tá? Então, já foi. 729 dá por 3? Poxa, dá. Ó, por 3 aqui vai dar 243. Por 3 aqui, ó, vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Nossa, gente, ficou muito grande isso. Tá, deixa eu esticar um pouco. A reta que eu estiquei aqui nem deu tempo, nem deu fazer tudo. Tá? Então ficou 1 aqui. Agora vamos contar quantas vezes que o 3 apareceu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse 6.561 é basicamente 3 elevado à oitava. Agora virou uma equação exponencial, filho. Então, olha só o que ficou. Ficou basicamente o seguinte. Né, ó, o 81 é basicamente o 3 elevado à quarta potência, não é? Poxa, 81 é 3 elevado à quarta potência. 81 é 3 elevado à quarta potência. Tá. Isso aqui vai ser no caso T. Isso aqui, ó. No lugar do 6.561, eu vou colocar 3 elevado à oitava. Agora, presta atenção. A gente pode aplicar aqui, ó, potência de potência. O 4 multiplicado por esse T aqui, ó. Vou ter igualdade de base, logo eu tenho igualdade de expoentes. Então, eu vou ter 3 aqui, 3 aqui. Então, ó, 4 vezes T dá 4T. 4T é igual a 8. Logo, T é igual a 8 dividido por 4. Logo, T é igual a 2. Agora, a gente pode substituir aqui. Olha só que legal. O B elevado ao T, que no caso vale 2, é igual a 81. Agora, para a gente determinar o 81, basta a gente fazer o seguinte. Extrair a raiz quadrada de 81. Né? O B vai ser, no caso, a raiz quadrada de 81, que no caso é 9. Logo, o B vale 9. Se eu quero somar o B com o C, eu vou somar 9 com 100. Isso aqui vai dar quanto, filho? Vai dar 109. Gabarito letra C. Beleza? Galera, mesmo esquema, só vou apagar a lousa e já volto aí com a quarta questão. Beleza, galera? Vamos aí com a quarta questão, uma questão de geometria plana. É o que eu sempre falo, todo ano que é uma questãozinha de geometria plana no PISM, seja na prova discursiva, seja na prova objetiva. Bom, então vamos lá. Questão 4, né? No caso é 14 por causa da ordem. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. Quais são, respectivamente, as medidas do lado, da diagonal e da área do quadrado ACF? Sabendo que o lado de AB... Sabendo que o lado AB do quadrado ABCD vale 2 centímetros. Então, galera, é uma questão bem tranquila, tá? Na minha opinião, essa aí foi a questão... Se não foi a mais fácil, foi a segunda mais fácil. Acho que a questão de equação de segundo grau foi a mais fácil. Essa aqui foi a segunda mais fácil, tá? Então, olha só. A gente tem aqui um quadrado. Como a gente sabe, o quadrado ele é um polígono regular. Ou seja, ele apresenta lados e ângulos iguais. Então, olha só. Eu vou traçar aqui para vocês, utilizando as ferramentas que eu tenho aqui, para eu poder representar isso de uma maneira mais didática, tá? Porque eu vou utilizar aqui, ó,
uma noção que eu preciso de um pouco mais de espaço, tá? Aquele espaço ali que foi disponibilizado pela questão não é um espaço que para mim é suficiente, né? Então deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, ó. Acho que até que tá bom. Tá bom, ó. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou preencher os vértices. Aqui eu tenho, ó, E, aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o D, né? Aqui eu tenho o F, e aqui eu tenho o A, e aqui eu tenho o B. Galera, no caso, a diagonal desse quadrado ABCD vai coincidir com um dos lados do quadrado ACF, tá? Então, ó, a questão te deu a medida do lado do quadrado ABCD. Cara, se ela te deu a medida do lado, você consegue determinar a diagonal. Determinando a diagonal, você determina, no caso, o lado do quadrado ACF. Assim você consegue determinar o restante. Então, olha só. Ela te deu o lado, falou que o lado vale 2. A diagonal do quadrado, no caso, é basicamente o lado vezes raiz de 2. Logo, a diagonal do quadrado vai ser basicamente, ó, deixa eu fazer aqui para você, 2, que é o lado, vezes a raiz de 2. Então, a diagonal vale 2 raiz de 2. Como a diagonal coincide, vou até traçar uma reta aqui, galera, não ficou muito simétrico, porque eu não estou utilizando aqui nenhum instrumento aqui 100% simétrico aqui, tá? Mas olha só, essa imagem dá para vocês verem, tá? A diagonal do quadradinho menor, ela coincide com o lado do quadrado maior, tá? Então já determinamos a diagonal. Se determinamos a diagonal, determinamos o lado do quadrado maior. Então o lado do quadrado, no caso ACF, que é o quadrado que a questão está pedindo as informações, ele vale 2 raiz de 2. Tá? O lado vale 2 raiz de 2. Agora a gente consegue determinar tudo, tá? Ó, primeira coisa que ela pede, medida do lado. O lado vale 2 raiz de 2. Todas as alternativas que não falarem 2 raiz de 2 a gente elimina. Então a gente elimina essa letra C, já eliminamos a letra D e já eliminamos também a letra E. Ficamos apenas com essas duas alternativas, tá? O lado, no caso, vale 2 raiz de 2, como a gente acabou de ver. 2 raiz de 2 o quê? Centímetros, tá? Tem que ter unidade, tá? Lado já foi. Diagonal, ambas falam que é 4, tá correto, a gente nem precisa nem fazer. Agora, área do quadrado, como a gente sabe, é basicamente o lado ao quadrado. E olha só, se eu faço 2 raiz de 2 ao quadrado, quanto vai dar isso aqui? Poxa, eu estou elevando ambos ao quadrado. Vai ficar o seguinte, ó, 2 ao quadrado é 4. Se eu faço raiz de 2 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a raiz de 4. Raiz de 4, no caso, vale 2, né? Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 2. Logo, a área desse quadrado vai ser 8 centímetros quadrados, o que indica a letra A. Tá? Uma questão bem tranquila, tá, gente? Geralmente sempre cai uma questãozinha desse tipo aí, tá? Se não me engano, na prova de 2016 foi uma questão que envolvia trapézio, tá? Mas é sempre uma questãozinha, tipo, bem fácil de área mesmo, tá? Você lembrando daquele teorema lá de Pitágoras, até com Pitágoras você conseguir resolver essa questão, tá? É uma questão que você conseguir resolver de várias formas diferentes. Bom, galera, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente apagar aqui a lousa, vou jogar a última questão para a gente encerrar esse gabarito comentado, beleza? Então vamos lá. Então, vamos encerrar aqui, galera, com a última questão, e ela diz o seguinte: marque a alternativa que contém a equação de uma função crescente nos números reais. Então, vamos lá, gente, vamos relembrar. O que é uma função crescente? Galera, uma função crescente é basicamente uma função que, ao aumentar os valores de x, os de y também aumentam, tá? Mas olha só, quais funções podem ser crescentes, Eugênio? Poxa, função logarítmica, função exponencial e também função afim. Qual é a condição necessária para a função afim ser crescente? Poxa, o a tem que ser maior do que zero. Qual é a condição necessária para a função exponencial ser crescente? Poxa, o a tem que ser maior do que 1. Qual é a condição necessária para uma função logarítmica ser crescente? O a também ser maior que 1. Tá? Como a gente sabe, a função afim ela é dada por f de x igual a x mais b. Esse a tem que ser positivo. Essa é a condição para a função do primeiro grau. Para a função exponencial, f de x igual a elevado na x. Esse a tem que ser maior do que 1. Agora, no caso, a função logarítmica é dada por f de x igual a log de x na base a. Essa base tem que ser maior que 1. Essas são as condições necessárias para a gente ter uma função crescente, certo? Ah, Eugênio, e a função do segundo grau? Galera, a função do segundo grau,
não é uma função que leva em consideração crescimento e decrescimento, tá? Só em concursos mais especificados. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Letra A. Letra A fala aqui, ó. Y igual a menos x mais 3 é uma equação de uma função crescente. Não, isso aqui é uma função decrescente, né? A gente tem, ó, f de x sendo dada por menos x mais 3. O A, no caso, vale menos 1. Logo, o A, ele é menor do que zero. Logo, a gente tem uma função decrescente. Então, beleza, galera. Agora, olha só. A gente já pode eliminar aqui, ó, duas de cara. Você nem precisava analisar essas duas, tá? A letra C e a letra D você nem precisava analisar. Por quê, Eugênio? Porque, olha só, são leis de formação de função quadrática. Isso aqui você nem precisa analisar. Elas não podem ser crescentes ou decrescentes, tá? Lá no edital do PISM, não tá lá analisar crescimento e decrescimento de função quadrática. Tá lá função primeiro grau, função exponencial e função logarítmica, tá? Bom, a gente vai ter que analisar aqui no caso, ó, a letra B e a letra E. A resposta está em uma das duas, tá? E o que é esse E, Eugênio? Galera, esse E é o número de Euler, tá? O número de Euler, ele é basicamente um número irracional que vale aproximadamente 2,7. Aproximadamente. Tá? Então vamos pensar aqui. Qual dessas leis de formação, qual dessas equações indicariam a equação de uma função crescente? Beleza, vamos pensar aqui. Se eu utilizo essa letra E, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, 2 elevado 2,7, vamos aproximar que ele é 2,7 elevado a menos x. O que vai acontecer? À medida que eu aumento o x aqui, eu vou diminuir o y. Por quê? Sempre que eu elevo um número a um expoente negativo, o que vai acontecer? Poxa, eu elevei um... Vou até voltar aqui um pouquinho. Ó. Sempre que eu elevo um número a um expoente negativo, o que vai acontecer? Você vai inverter a base e você vai elevar o expoente dado. Certo? Então, ó, se a gente for pensar nessa letra E, vai acontecer o seguinte. Vamos pensar. Considerar que é 2,7. Só considerar. Tá? 2,7 elevado a um expoente negativo. Menos x. À medida que eu vou aumentando esse x, o que vai acontecer? Primeiramente, a primeira coisa que vai acontecer, vai ficar 1 dividido por 2,7. À medida que eu vou aumentando o valor de x, o de y vai diminuindo. Por quê? O y resultante, no caso, vai ser dado por resultado desse expoente aqui. Ó. Se o x for 2, por exemplo, ó, vamos pensar no x igual a 2. Tá? Ó, quando o x igual a 2, o y vai ser igual aqui, ó, a 1 dividido por 2,7 elevado ao quadrado. Tá vendo? Eu vou sempre aumentando o valor do denominador. Logo aqui eu vou ter uma função decrescente. À medida que eu aumento o valor de x, eu diminuo de y. Então essa daqui, obviamente, vai ser uma função decrescente. Então, galera, por eliminação só pode ser a letra B. Beleza? Então gabarito aí letra B. Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse gabarito comentado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar lá no grupo dos alunos ou deixar aí no comentário aí que eu respondo. Beleza? É isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.